Meu marido teve que limpar a minha bunda. Por favor, sem piadinhas, eu sei que a situação é engraçada, mas pra mim foi vergonhoso demais. Eu fiz uma cirurgia e, nas primeiras horas, fiquei meio que travada, sem conseguir me mexer direito, doía muito, e justamente nesse tempo me deu vontade de fazer o número 2. Como minha mãe tinha saído do hospital para almoçar, sobrou para o meu marido. Quando eu falei para ele, achei que ele ia reclamar ou tirar onda, mas ele não disse nada, só levantou e disse, vamos cagar. Depois de demorar uns 10 minutos para levantar da cama e ir até o vaso, eu liberei a carga, e aí chegou a hora do problema. Ele teve que me limpar porque eu não conseguia virar o braço. Nunca senti tanta vergonha na minha vida. A gente tem a intimidade que todo casal tem, mas limpar a bunda do outro já é demais para mim. Enquanto ele fazia o serviço, eu só queria cavar um buraco e enfiar minha cara. Quando acabou, mais 10 minutos para voltar para a cama, e eu pedi desculpas por ter feito ele fazer isso. Aí ele falou que marido é para essas coisas. Se fosse preciso, é claro que eu também limparia a dele sem pensar 2 vezes, mas a gente nunca pensa que pode acontecer com a gente. Já faz quase uma semana e eu ainda não esqueci da vergonha, dá até um frio na barriga quando eu lembro. Minha irmã engravidou e agora espera que eu a deixe viver na minha casa junto de seu namorado delinquente. Minha família e eu crescemos muito pobres. Desde que eu tinha idade suficiente para trabalhar legalmente, eu, mulher de 19 anos, tive que assumir vários empregos enquanto frequentava a escola para ajudar minha família e minha irmã mais nova. Quando eu tinha 18 anos e tinha acabado de ser aceita na faculdade, o negócio do meu pai, no qual ele trabalhou por alguns anos, finalmente começou a dar frutos. Isso também significava que minha irmã agora poderia ter uma experiência normal no ensino médio sem se preocupar com dinheiro. Enquanto eu estava na faculdade, não tive muito contato com minha irmã, já que estava muito ocupada com os estudos. No entanto, pelas nossas ligações e pelas redes sociais, pude perceber que ela havia mudado completamente e estava envolvida com algumas pessoas ruins. Ela postava vídeos no Snapchat dela usando tóxicos, dirigindo provavelmente embriagada e alterada, etc. Tentei entrar em contato com ela, mas ela geralmente negava as alegações e dizia para eu cuidar da minha vida. Em algum momento, ela justificou suas ações usando o argumento de que isso é o que os jovens legais fazem agora, nem todo mundo era uma nerd como eu no ensino médio. Um dos meus amigos do ensino médio, que também tem um irmão na mesma série, entrou em contato comigo e disse que ouviu que minha irmã estava saindo com um cara suspeito de outra escola. Aparentemente, ele vende tóxicos e foi expulso da escola da minha irmã. Perguntei à minha irmã sobre isso e ela negou. Na semana passada, recebi uma ligação da minha mãe, que estava aos prantos. Ela me contou que minha irmã está grávida. Fiquei tão chocada que não consegui falar. Depois, fiquei com raiva. Quando eu tinha a idade dela e até mais nova, eu dei tudo a ela e meus pais também, para que ela pudesse ter todas as oportunidades que seus colegas tiveram. Desde que o negócio do meu pai se tornou lucrativo, eles deram a ela todas as oportunidades para ter sucesso, todas as atividades extracurriculares e esportivas que ela quisesse, tutoria acadêmica, atividades escolares, etc. Eu nunca tive essas coisas. Fiquei tão brava que ela desprezou tudo isso e estragou sua vida. O pai? O namorado delinquente dela, que foi expulso e vende tóxicos. Ela me enche de mensagens, mas eu não respondo. Ela então me manda uma série de mensagens longas perguntando se pode ficar na minha casa. Ela também pediu se eu poderia marcar uma consulta para ela com um médico. Por último, perguntou se seria ok se o namorado dela também ficasse às vezes. Eu cortei essa ideia. Eu disse a ela que foi ela quem cavou essa cova. Se ela permitiu que isso acontecesse e ficou grávida, então deveria lidar com as consequências. Além disso, eu estou compartilhando um apartamento pequeno com 2 colegas. Ela implorou mais um pouco e eu recusei. Nos últimos dias, ela tem me mandado mensagens e me ligado sem parar, dizendo que não tem aonde ir e que está morando no carro do namorado. Não respondi a nenhuma das mensagens dela, mas sinto minha determinação vacilar um pouco. Eu definitivamente não a apoio, mas talvez eu esteja sendo uma idiota? Edição: para esclarecer, eu nunca a hospedaria no meu apartamento. Isso seria extremamente desrespeitoso com meus colegas de quarto e me faria ser expulsa por causa do contrato de aluguel. Eu quis dizer que estava considerando ceder e enviar um pouco de dinheiro para ela. Segunda edição: meus pais a deserdaram, não a expulsaram. Eles se recusam a reconhecer que ela é filha deles, mas ela ainda é bem-vinda na casa deles. Ela escolheu não ir, pois meus pais estão absolutamente furiosos e provavelmente vão gritar com ela e criticá-la, o que ela, honestamente, precisa. Atualização: 17 dias depois. Já se passou um pouco mais de 2 semanas desde o meu primeiro post e acho que agora é seguro dizer que a situação foi resolvida da melhor maneira possível. No meu último post, mencionei que minha irmã ainda estava morando no carro do namorado delinquente dela, que vende tóxicos, e se recusava a voltar para casa porque meus pais a tinham deserdado. Neste ponto, gostaria de esclarecer que minha família e eu somos chineses e é comum na cultura chinesa deserdar os filhos quando eles fazem algo que os desaponta ou envergonha muito.
No entanto, isso não é um deserdamento permanente, como muitos de vocês mencionaram, contanto que minha irmã se desculpe sinceramente e eles possam ver que ela está tentando ativamente corrigir seu erro e se tornar melhor, eles a aceitarão de volta como filha. Outro esclarecimento é que, para aqueles que assumiram que meu pai nos manteve pobres porque era teimoso e queria trabalhar em seu negócio em vez de ter um emprego real, o negócio dele era um projeto de paixão. Meu pai trabalhava 50 horas por semana em 2 empregos. Agora, sobre o que aconteceu com minha irmã. Apesar do monte de conselhos que eu enviei para ela, ela ainda me ignorou. Eu a verifiquei regularmente na semana seguinte para ver como ela estava e ela me respondeu com uma palavra até que, eventualmente, as respostas pararam. Fiquei preocupada quando ela não atendeu o celular, mas então recebi uma ligação dos meus pais. Segundo minha mãe, minha irmã voltou para casa chorando e implorando por perdão. Ela teve uma conversa séria com meus pais, onde se desculpou pelo comportamento e prometeu corrigir as coisas. Minha mãe também estava muito emocionada. Eles marcaram uma consulta médica para ela imediatamente e eu acredito que ela foi no dia seguinte. Eu não fazia ideia do que a fez finalmente voltar para casa, então mandei uma mensagem para ela. Primeiro, eu disse que estava orgulhosa dela por tomar uma atitude e ser madura, e perguntei se aconteceu alguma coisa entre ela e o namorado. No começo, ela estava bastante teimosa e insistia que estava apenas cansada de viver em um carro, mas depois de um tempo, ela finalmente admitiu que o namorado pediu que ela começasse a vender tóxicos para ele se quisesse continuar morando no carro dele e comendo a comida que ele estava escondendo para ela. Meu irmão, que FDP. Estou feliz que minha irmã finalmente voltou à razão. Ela me contou que terminou com ele e eu realmente espero que isso seja verdade. Nesta última segunda-feira, ela conseguiu as pílulas para interromper a gravidez. Segundo minha mãe, ela implorou para que fizessem isso o mais rápido possível, o que foi um alívio para todos nós, porque estávamos preocupados que ela quisesse mantê-la. O futuro parece bastante promissor para ela agora. Meus pais decidiram tirá-la da escola pública e enviá-la para uma escola privada que alguns dos meus amigos mais próximos também frequentaram. É uma escola fantástica e acho que será ótima para ela. Ela começará oficialmente na próxima segunda-feira. Vou visitá-la e ver como minha família está neste fim de semana. Edição: esqueci de adicionar que a nova escola também tem um ótimo departamento de orientação. Eu incentivei meus pais a conversar com a psicóloga-chefe de lá e eles fizeram isso, e ela terá reuniões semanais obrigatórias com ela e outro terapeuta na escola. Fui traído pela minha esposa. Olá, me chamo Alexandre e tenho 28 anos. Ontem, tive o desprazer de, por acaso, encontrar prints e 2 vídeos de minha esposa fazendo sexo com um rapaz da academia. Meu mundo caiu, estou com um olhar muito vazio e um sentimento de morte. Eu só tinha ela, só confiava nela, e ela fez isso comigo. Eu não sou nenhum santo. Uma vez, trabalhando, passei 2 meses em Curitiba, e a distância me fez fraquejar e buscar me aliviar com uma GP, mas isso me fez tão mal que não tive outra opção a não ser contar a ela sobre. Cara, eu estava tão carente longe dela que acabei me deixando levar. Eu só tinha ela no mundo, minha primeira namorada, a pessoa que eu mais confiava no mundo. Eu daria minha vida por ela. Cara, ela está há 7 meses me traindo, e ela ainda se gravou fazendo o ato. Não foi apenas um erro, ela se entregou. Tem um tempão que não fazemos porque ela sempre me falava que estava doendo e tal, mas ela estava com o cara. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.